São Mateus, capítulo 9, versículo 18 a seguir. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe, e adorando dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Pai Celeste, ajuda-nos, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, porque viemos cultuar o Teu nome, aprender. Nós não viemos nos esconder atrás de um ponto de vista, nós não viemos nos esconder atrás de um crédulo, de uma religião, Pai, mas nós queremos ser, Pai, ensinados. Pai querido e santo, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, que o Senhor possa usar-me, Senhor, que o Senhor possa, Senhor meu Deus, ó Deus, apagar os meus pecados, Pai, perdoar os meus pecados, Senhor, e nos ajudar, Pai, nos dando maná, nos dando alimento que vem dos céus, Pai. Te agradecemos e te honramos, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Dai-me graça, Senhor, para prosseguir. Dai-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Só em Ti somente espero, e em Ti esperarei. Vem encher-me de amor e alegrar meu coração. Dai-me graça, Senhor Jesus, para prosseguir. Dai-nos graça, Senhor, enquanto vivo por aqui. Glórias a Deus, aleluia. Amém. Irmãos, então nós vimos que este Senhor, este chefe, ele chegou e adorou o mestre e disse: minha filha está morta, morreu agorinha mesmo. Veja, muitas vezes, irmãos, nós deixamos, veja, para buscar a Deus somente nas horas de sufoco. Sabemos que o Senhor Jesus, veja só, irmãos, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. Jesus não perguntou: onde tu andavas até agora, que só agora lembraste de mim? Tua filha morreu subitamente, que tu não teve tempo de vir me buscar, de me procurar? Quantas vezes, irmão, nós estamos ignorando? Veja. Quantas vezes nós ignoramos o chamado de Deus? Veja. E nos escondemos atrás de uma religião tão falida que não tem representação apostólica. Pegou um verso aqui, um versículo ali, outro acolá, e fizeram uma. Veja, muitas dessas pessoas, irmãos, muitas delas não, porque Deus só tem uma igreja. Desde o dia de Pentecostes, quando ela foi fundada,
até hoje ela é a mesma. Amém. Graças Aleluia. a Deus. Por quê? Porque Deus não, ele não pode ser ora sim, ora não. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Veja, eu sou o Senhor teu Deus, ou o Senhor teu Jeová, e não mudo. Amém. Aleluia. Aleluia. Ô irmãos, Glórias a Deus. veja, Santo nome. não tem por que nós deixarmos ficar envolvidos. Veja, deixar-nos envolver, seja lá por que for, e viver uma vida. Veja, porque este homem, este senhor, ele era um chefe. Como nós vimos os discípulos de João Batista no último culto, no versículo 14, chegaram ao pé dele os discípulos de João, veja, não era discípulo de qualquer um, não, de João, o maior homem nascido de mulher. Veja, o maior. E isso não é eu quem digo, é o Senhor Jesus que diz. Amém. Este mesmo que diz, aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E aquele que recebe aquele que eu envio, a mim tem recebido. Amém. Veja. Então esse mesmo descaso, veja, João, o que João disse? Que ele cresça e que eu diminua. Veja, muitos discípulos de João disse, bom, mas João, ele não pôde parar de pregar, tanto que os discípulos vieram, mestre, aquele que tu batizou, ele está batizando lá, não, mas é mister, que ele cresça e que eu diminua. Embora Jesus nunca tenha batizado ninguém. Por que João Batista mandou que os seus discípulos o seguissem? Porque, irmãos, mesmo João Batista sendo o maior homem nascido de mulher, ele não tinha perdão para nos dar. Amém. Aleluia. Ele tinha, veja, o arrependimento para nos ensinar. Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Veja, João Batista veio preparar a eira, veio preparar o caminho, veja, para que nós entrássemos através de Jesus, porque Jesus é a porta do aprisco. Amém. Ninguém vai entrar a não ser por Jesus Cristo. E quando nós deixamos de crer, veja, nós nos tornamos insípidos. Insípidos ou insípidos, não sei qual a palavra, eu acho que é insípidos. Veja, quer dizer, perdemos o gosto. Quando nós ouvimos esse, aquele, aquele outro, nós perdemos o gosto. Então a palavra de Deus já não tem mais o devido valor. Então veja, como eu disse, então, vamos arrumar aqui um grupinho aqui, vamos se reunir aqui, mas aquilo vamos fazer assim, aquilo, não, irmão, não, tudo bem, pode cortar o teu cabelo, pode, mas só importa o teu coração, irmãos. Jesus, ele nunca disse que ele viria buscar o nosso coração. E outra, a Bíblia diz que o que está cheio o coração, fala a sua boca. Então, a Bíblia diz que eu não posso falar de Deus e amar o mundo, porque eu sou um hipócrita. Então, é assim que nós vimos, irmãos. Veja, Jesus disse, viriam muitos Jesuses? Não. Jesus disse, viriam muitos falsos cristos. O que é Cristo? Cristo é ungido. É uma unção legítima, um dom de Deus, porém uma doutrina falsa, falso ungido, veja. Uma doutrina falsa com uma unção legítima. De acordo com aos Efésios capítulo 4, uns Deus deixou para pastores, outros para doutores, outros para evangelistas, outros e etc. Veja. Muitos virão e me dirão naquele dia, mas Senhor, eu expulsei demônio em teu nome, como nós lemos no capítulo 7
no versículo 22. Senhor, mas eu expulsei demônio, Senhor, como é que agora eu não posso entrar? Aparta-te de mim, não te conheço. Veja, Deus me dá um dom, e ao invés de eu permanecer, veja, com a mesma fé da igreja que nasceu lá no dia de Pentecostes, eu simplesmente acho que não é bem assim. Capaz. Não porque naquele tempo, não, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Você pode imaginar, veja, você vê Jesus pedir perdão para alguém? Nunca. Agora, ele pede ao Pai por misericórdia, perdoa-os. Agora, Jesus não podia pedir perdão para eles. Por quê? Veja bem, a Bíblia diz que se eu for levar a minha oferta, e eu me lembrar que eu tenho uma pendenga com algum irmão, alguma ofensa, deixa ali a tua oferta e vai primeiro consertar com o teu irmão. Não adianta ir, Senhor, tu me perdoa, Pai. Não adianta, irmão. Por quê? Porque eu tenho que pedir perdão ao meu próximo. Aí depois sim, peço o perdão para o meu próximo, e então eu recorro ao trono de misericórdia, a Deus. Aí sim ele pode me perdoar. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, ele sonda o rim e o coração. Então Deus sabe se você está fazendo, você está fazendo aquilo de verdadeiramente, sinceramente ou hipocritamente. Veja. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla do seu vestido. Veja que outro paralelo. Ou um outro paradoxo. Com a filha morta. Senhor, a minha filha morreu, vem cá, por favor. Não, eu vou contigo, vamos lá cá. A outra, 12 anos padecendo. Veja. Um dos evangelhos, ele explora mais a história dessa mulher. Você vê que a Bíblia, ela não se contradiz. Mateus conta da sua forma, Lucas conta da sua forma, Marcos conta da sua forma, João conta da sua forma, correto? Mas todos, veja, o testemunho se funde. Veja bem. E esta mulher, ela era uma mulher de posses. E ela já tinha colocado toda a sua posse na mão de médicos. Veja, na mão da medicina. E a medicina é tão falha, meus irmãos. Quantas pessoas morreram e morrem por falha médica? Mas, tudo bem. Não foi falha médica. Você está entendendo? Se morre, ele é o herói. Se vive, ele é o herói. Se morre, é mais um. Tudo bem. Agora, não existe uma pessoa que foi a Cristo e não encontrou vida, não encontrou cura. Porque Deus, veja bem. Veja só. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha. A tua fé te salvou. Amém. E imediatamente a mulher ficou sã. Agora, amém, quantas pessoas nós vimos à luz da palavra, não é um ponto de vista meu, que receberam cura, prodígios, milagres ainda maiores do que esta senhora, e hoje elas estão perdidas. Quando Jesus fala, a tua fé te salvou, é porque aquela enfermidade a colocou em um patamar acima.
há um coração temente, há um coração obediente. Um pé de laranja não pode produzir limão, embora sendo cítrico. Um pé de limão não pode produzir laranja, embora sendo cítrico, a menos que haja um enxerto. Certa vez, o profeta desta era andando chegou na casa do irmão, e ele se deparou com um cítrico. Ué, como assim? Tangerina, toranja, limão, laranja, tudo num pé. Cada galho produzia. Aí ele chegou. Não é verdade? Porque a pessoa, irmãos, uma pessoa não querendo ofender ninguém, uma pessoa inteligente. E tem muitas pessoas que nunca estudaram e fizeram fortunas. Tem pessoas que, veja bem, quem ensinou o médico? Né? Você está entendendo? Teve aquela pessoa que teve a inspiração e, veja. Então, quando eu falo, veja, inteligente, o que é uma pessoa inteligente? Ela se informa tocante às coisas, principalmente a vida eterna. Veja. Eu sou um homem que eu incomodo muita gente. Não que eu as incomode propositalmente. É que eu, como é que é? Uau! Ah, mas como é que é isso? Você está entendendo? Não é que eu queira ser, que nem diz o salmista, ou eu abrir a boca, ele já entra em contenda. Porque quando eu me proponho, irmão, quando eu me proponho veja bem, a pregar o reino de Deus, por isso a Bíblia diz, veja, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas, veja, essa pessoa ela tem que ser experimentada na dor e no trabalho e saber manusear a palavra de Deus. Então hoje, se você pergunta certa coisa, a pessoa, não estou querendo me promover jamais, eu não recebo glória de homem, já tem quem me glorifique, é o Senhor Jesus, e somente esta honra é que me agrada, é somente esta honra que eu busco, a de Deus. Veja, e quando você quer ser honrado por Deus, você é desprezado pelo mundo, todo sempre foi assim. A Bíblia chega a dizer que os teus familiares serão os teus inimigos. Veja, e os teus inimigos, os teus amigos. Palavra infalível. Não é verdade? Veja, palavra é infalível. Amém. É infalível. Amém. A palavra de Deus, se é algo que você pode descansar. Amém. Glória a Deus. É aqui. Amém. Irmão, não importa quanta riqueza eu adquira, não importa quantas amizades eu tenha, se eu não tiver aqui, fundamentado aqui, aquele dia eu vou querer dar tudo que eu possuo para poder me retratar com Deus, voltar, veja, a me arrepender para poder ter um companheirismo com Deus. Veja. Veja bem, 2, 1, a filha, mas onde é que tu andava até hoje? Veja, a tua filha não teve uma morte de repente, né? Ela morreu. Não foi um acidente? Não foi. Não relata, né, que foi, minha filha sofreu um acidente e morreu. Não. Veja. E esta mulher, 12 anos padecendo. Então, enquanto você tiver, enquanto eu procurar refúgio nos meus argumentos, em pessoas de espiritualidade duvidosa, não consciente, mas inconsciente, mas porém, veja, irmãos, veja, aquela mulher, veja, 12 anos padecendo, veja, filha, veja,
a tua fé te salvou. Nós vimos muitos relatos na Bíblia, e tem uma música do Sérgio Lopes, que eu amo muito, diz assim, a música é Tanque de Betesda, eu aconselho que você a ouça. É mais ou menos assim, canta o poeta. Quem pode me levar no tanque dos milagres em Betesda? Preciso me lavar, preciso me curar, voltar à vida. Mas como vou chegar? Não posso caminhar, andar sozinho. A vida me feriu e o tempo que passou me enfraqueceu. Mas sei que o poder que as águas vêm mover não vem da água, mas vem de algum lugar que ninguém pode achar, ninguém consegue ver. Não quero apenas ser curado, então viver o que antes não vivi, mas quero conhecer o dono do poder que desce aqui. O meu milagre vou esperar, eu não vou desistir. Sei que um dia encontrarei, face a face eu verei o dono do poder. E mesmo que não seja hoje, esperarei, creio nas promessas de meu Deus. Se ao tanque eu não chegar, sei que um dia me encontrará o dono do poder. E mesmo que não seja hoje, encontrarei a face do meu Deus. Veja, não quero apenas ser curado e então viver o que antes não vivi. Aqueles leprosos, quando eles foram curados, eles olharam um para o outro. Uau! Meu, faz tantos anos que eu não vejo meu pai, eu não vejo minha mãe, não vejo minha esposa. Mas teve 2 deles. Uau! Foi ele. Repete, eu vou contigo. Oh, e dobraram e adoraram, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Oh, irmão, aleluia. Aleluia. Que nós possamos, irmãos, termos uma fé genuína dessa, irmãos. Amém. Veja bem. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Hoje, meu irmão, eu vou te dizer algo. E naquele dia vai haver Deus como nossa testemunha, que você foi advertido. Muitos estão rindo, zombando da cara de Deus com religiões manufaturadas, religiões criadas no mais profundo quinto dos infernos. Naquele dia, cedo ou tarde,
mas dias menos dias, nós vamos nos encontrar diante do Eterno, do Todo-Poderoso, do grande El Shaddai, do grande Jeová, do grande e eterno Elohim. Amém. E a palavra será testemunha entre mim e ti. Que você está rindo, você está zombando de Deus quando aceita uma religião que ela não procede como a dos apóstolos e a dos profetas, a qual a principal pedra de esquina é Jesus Cristo. Podes ter certeza disso. Podem ter certeza disso, irmãos, que esta Bíblia, naquele dia, ela vai estar presente. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. A Bíblia Sagrada não é. Eu fiquei tão maravilhado quando a minha irmã Ariceia, ela me deu esta Bíblia. Uma tradução tão antiga que Jesus é acentuado. Eu tinha uma outra, aos farrapos, está lá comigo, está guardada, fiz capa, mas faltavam muitas páginas. Então, quando eu chegava em determinado assunto, faltavam as páginas, e eu ficava, oh Senhor, e veja, minha irmã, oh Deus abençoe a minha irmã. Amém. As minhas irmãs, e que elas tenham um entendimento aberto para compreender as Escrituras. Amém. Porque a Escritura, meu irmão, não vai atrás de teologia. A palavra de Deus é por revelação. Veja, Amém. Que quem revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, veja, não foi a teologia. O apóstolo Paulo diz: o evangelho que eu aprendi, eu não aprendi com homem, algumas por revelação de Jesus Cristo. Oh, irmão, em nome de Jesus, volta enquanto você está no caminho. Volta enquanto este caminho ele ainda está sorrindo para ti, ele ainda está aberto. Porque a palavra de Deus diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor Jesus. Amém. Nos países comunistas, eles adoram ao Senhor, porque não podem cantar, não podem glorificar, não podem dar um aleluia, glórias ao Eterno de Israel, aleluia, Senhor Jesus. Amém. Eles não têm este privilégio. Eles não têm esse privilégio que nós temos. Veja. E quando a Bíblia diz, eu quero contar-lhes uma história, que havia um determinado país onde não podia se divulgar a palavra de Deus e muito menos cultuar ao Deus vivo. Irmãos, você veja que os lugares mais improváveis, a igreja primitiva adorava ao Senhor Jesus, adorar ao Senhor da vida, ao Senhor da glória, ao Todo-Poderoso, entre os mortos. Veja que discrepância. Veja, adorando o Deus da vida em sepulcros, em cemitérios. Oxalá assim fosse até hoje. Por quê? Porque esta liberdade de culto forjada pelo escravo de Satanás, Constantino Domingues, quando ele criou esta falsa liberdade de culto, veja, culto ao demônio, porque é isso que Jesus disse: quem ama e comete a mentira tem por pai o diabo, e a doutrina da Trindade é uma mentira. Foi criada por um homem chamado Constantino Domingues, o imperador romano, e outras tantas outras. Veja, então naquela cidade, aquelas pessoas, naquele país, as pessoas somente balbuciavam. E então, um desses lugares onde eles
se reuniram, foi denunciar. Então, sem que esperasse, alguns soldados entraram naquele local e disseram: pois bem, quem deseja ir embora, que vá. Veja, alguns saíram e outros permaneceram ali. A última oportunidade. Quem quer ir embora, vai. E aqueles irmãos firmes. Então aquele comandante, ele disse: fecha a porta. Botou um soldado do lado de fora, e então ele disse: agora vamos adorar ao Senhor Jesus. Veja. E assim havia um centurião Cornélio da corte italiana, que ajudava os seus irmãos, ajudava os judeus com suas ofertas, com suas orações. E aí, então Deus enviou um anjo para dizer: olha, Cornélio, vai em Jope chamar por Pedro, que da boca dele tu vai aprender. Hoje ninguém quer, hoje estão rindo da cara de Jesus, como diz aqui, ó. Veja. E disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Quando você não aceita esses homens que Jesus, veja, você está zombando da cara de Deus, você está fazendo pouco caso e Deus, Ele quer te salvar, e Deus, Ele quer remir. Basta você ser sincero, você ter uma oração sincera, que Deus, Ele vai te esclarecer. Amém. Jesus Cristo, Ele disse: eu não lançarei nenhum fora daqueles que meu Pai me enviar. Aqueles, veja, oh irmão, em nome de Jesus, veja, e logo o povo foi posto fora. Entrou Jesus e perguntou, e pegou-lhe na mão, e a menina levantou, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Jesus simplesmente, ele não podia entrar numa cidade. Veja, que as pessoas tomavam conta, multidões por conta daquele lugar, porque queriam receber a sua cura. Algum erro nisso? Não. A menos que essa cura, ela venha servir naquele dia para condenação. Que nem nós vimos no capítulo 9, versículo 1 diz assim: e entrando no barco, passou para outra banda e chegou à cidade, e eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eles, os religiosos: mas quem é esse? Que blasfema! Diz que pode perdoar pecado. Veja, o que Jesus disse? Qual é o mais difícil? Veja, dizer teu pecado está perdoado, ou toma tua cama e anda. Você vê que a preocupação de Jesus primeiro foi, veja, o fruto da fé deles. Jesus disse: teu pecado está perdoado. Amém. Veja. E o curou. Por que Jesus não curou para depois perdoar o pecado? Porque ele ficaria tão eufórico com a cura que talvez ele se esquecesse de agradecer a Deus. Não é verdade? De esperar para receber. Veja. Assim hoje as pessoas, elas não ficam mais no cenáculo. Elas não ficam mais em Jerusalém até serem do alto revestidas de poder. Simplesmente eles pegam um dom e saem criando igreja para aqui, igreja acolá. E estamos vivendo em um momento tão trágico,
espiritualmente falando, porque as evidências que estão em volta, todas estão profetizadas e contidas nesse livro sagrado. Eu seria o mais estúpido dos homens, para não dizer tu és, porque todos, o mundo, olha, o mundo está no fim, porque como é que pode isso? Não, como é que pode aquilo? Meu Deus, quem imagina isso? Veja, todos. Por isso a Bíblia diz, irmãos, naquele dia, nenhuma carne será dada por inocente. Veja, porque a minha natureza, a tua natureza, ela testifica com os acontecimentos que algo muito grande está a caminho. Veja. Eu presinto que algo grande está a caminho. Eu presinto que algo grande vem aí. É um estrondo que vem lá do céu. Oh, irmão, qualquer dia pode ser, não, qualquer hora pode ser. Se o crente se humilha e clama a Ele, e do céu, e chora enquanto ora, eu presinto que algo grande está a caminho. Oh, irmão, qualquer dia pode ser. Irmão, o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus. Porque, infelizmente, a imagem e semelhança de Deus tem desprezado o seu Criador e tentando amar Deus e o mundo. A Bíblia diz que se tu ama o mundo, o amor de Deus não está em ti. Por quê? Porque a nossa natureza, ela clama. Porque quando Deus criou a raça humana, o grande El Shaddai, veja, o grande Elohim, aquele que existe por si. Amém. Veja bem, Ele nos criou para o adorá-lo. Amém. Por isso as pessoas fazem tanta confusão, porque eles vão atrás de uma teologia barata e tentam discernir o que está discernido, a palavra de Deus. A palavra de Deus não é de particular interpretação. Eu vejo de uma forma, você... Não. Um de nós está errado. Agora, a palavra de Deus não. Por quê? Amém. Porque Deus, para ser Deus, Ele tem que ter quem o adore. Correto? Amém. Por isso, depois que ele... Veja, primeiro, antes de dizer uma palavra tocante à criação do planeta Terra, primeiro ele criou as constelações celestiais. Toda aquela hierarquia celestial, anjos, serafins, querubins, arcanjos. Veja. Ou então ele não podia ser Deus. Veja. Quando a Bíblia diz o Espírito de Deus se movia sobre, porque Deus é Espírito. Amém. Então você veja, por ali já começa a ver, você já pode entender que não existe um Espírito que possa ser mais santo ou santo igual a Deus. Isso é uma heresia. O que tentou criar um governo paralelo, um anjo chamado Lúcifer, foi precipitado do céu e hoje ele está atormentando a tua vida, a tua família, porque ele não quer que você venha para onde ele nunca mais pode voltar. Veja, o homem, por mais sujo que seja o seu pecado, se ele clamar por misericórdia, ele encontra perdão. Agora, Satanás, Lúcifer, ele não tem mais perdão.
Por isso ele faz de tudo, ele ataca teu filho na escola, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo outro, porque ele não quer que você vá para aquele lugar que ele sabe que é maravilhosamente maravilhoso. Que as palavras do homem não podem dimensionar aquilo que o Senhor da glória, o Senhor de Israel, o Todo-Poderoso de Abraão, o Todo-Poderoso de Isaac e o Todo-Poderoso de Israel, Ele tem preparado para aqueles que o amam. Veja. Então Deus, para ser Deus, tem que ter quem o adore. Por isso, quando Deus disse, façamos um homem, Ele estava falando com legiões. Era aí, não, porque era, meu Deus. Veja, porque Jesus é a palavra feito carne. Deus nunca disse, nós somos. Jesus disse, nós somos. Jesus sempre usou a primeira pessoa do verbo. Eu e o Pai somos um. Amém. Ele nunca disse, eu e o Pai somos dois. Nunca. Então nós, quando Deus veio e viu, criou toda aquela atmosfera, toda aquela maravilha para que, veja, Ele trouxe o homem para lavrar a terra. E sabemos que o primeiro homem, ele era espiritual, ele não era físico. Vamos deixar em pauta para o próximo culto, para nós darmos uma corridinha lá em Gênesis, né, e vermos isso. Veja. Então depois, veja, então Deus criou Adão, depois não achando a disjuntora à altura de Adão, Ele o colocou em sono profundo e tirou e cerrou a sua costela, veja, e criou Eva. Mas você vê que está bem. Então veja, Deus, para ser adorado, para ser Deus, melhor dizendo, tem que ter quem o adore. Veja. Veja. E a notícia da ressurreição daquela menina correu o mundo todo. Veja. A partir, bem, isso nós vamos deixar, veja, eu vou deixar aqui grifado aqui, para nós não esquecermos disso. Veja. Então Deus, para ser Deus, Ele tinha que ter quem o adorasse, senão Ele não era Deus. A palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Por isso a Bíblia diz, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. E poderíamos entrar em uma questão que tem confundido milhões e milhares, porque as pessoas não conseguem, veja, Satanás, é que esse espírito não lhes deixa andar nas páginas do livro sagrado. Porque quando nós andamos nas páginas do livro sagrado, veja, com um único objetivo, veja, de voltarmos à nossa pátria, que é estar com o nosso Criador, que é estar com o nosso Pai, Satanás não permite, veja, aos que se distraem. Bastou Eva se distrair um minutinho, ele disse, não, como é que Eva? Oxe, o que Deus disse? Não. Ele disse, não, certamente não morrerás. Veja, bastou ele confundir a Eva em uma palavrinha, que nem diz o gaúcho, em uma palavrita. Veja, em uma única
única. 3 letrinhas. 2 vogais e uma consoante. Não. Certamente não morrerás. E Deus disse, certamente morrereis. Veja. Foi só Eva se distrair, tirar a mente de Deus. Tirar a mente do foco que Deus a tinha criado. Que nem diz outro, 1 minutinho de bobeira. E todos esses hospitais, toda essa imundícia, as pessoas, veja, preferem cuidar de um cachorro, chamaram o filho, aí vem com a mãe, aí vem com o pai. Ah, por favor, você é a imagem e semelhança de Deus, ame, cuide. Agora, chamar um cachorro de filho, você está descendo ao nível mais, olha, muito baixo. Ah, meu Deus. Vem com a mãe, vem com o pai. Ah, irmão, em nome de Jesus, isso chega a ser cômico. Eu tenho 2 bucicos, já tivemos 5, 6. Gato eu cheguei a ter 11 gatos. Mas nunca chamei nenhum de filho. Veja, vinha alguém para pedir, não, pô, quando eu via que a pessoa, não, é pequenininha, bonitinho, mais lindo do que o outro, não, mas não, depois vai dispensar, não, ó, já está tudo doado. Já está tudo doado, só falta desmamar e as pessoas vêm buscar, acabou, não tem mais para doação. Veja. Por quê? Porque quando é pequenininha, bonitinha, depois chega final do ano, quer viajar, quer passear, abandona na primeira esquina. Isso é um pecado do tamanho de um bonde. Não quero sair do tema, mas eu vou sair um pouquinho, veja. A hipocrisia chega num grau tão grande. Isso me corrói, sabe, irmãos, quando você chama um criador de aves silvestres ou de qualquer animal silvestre, veja, e o compara com... Porque se não fosse eles, muitos desses animais já estariam extintos. Você não pode confundir um criador com um contrabandista. Vai lá na mata e pega lá e não. Veja, eles criam, é uma dedicação. A minha esposa às vezes só fica olhando assim para mim porque eu gosto. Não estou falando isso porque eu gosto, só tenho aves de cativeiro. Né? Assim como que diz, como é que ela diz, um homem de barba branca andando que nem rapaz pequeno com gaiola, não é verdade? Mas se não fosse os tais, veja, quantos já estão em extinção? Aí o fofinho, a fofinha, discrimina um criador e vai lá para a sorveteria, não, eu quero açaí. Açaí é comida de quê, abençoado? Você está tirando a comida da boca de um passarinho, por isso eles estão aí, entrando em extinção. E quando você olhar, é açaí. O meu filho é que diz, o papai não gosta muito desse papo de açaí. E não gosto mesmo. Porque eu detesto a hipocrisia. Eu detesto, e Jesus também detestava a hipocrisia. Outro caso, o cara vai lá, faz um monte de patifaria, depois que é pego, ele se arrependeu? Não se arrependeu. Porque se você se arrependesse, você teria, meu Deus, o que eu estou fazendo? Uau! E voltaria, pediria perdão, confessaria o teu pecado, me perdoa. Aí sim. Este é o legítimo arrependimento, irmão. Então, irmão, volte enquanto se pode. Enquanto você pode, meu irmão, volte.
reconsidere, chame Jesus, tenha um particular com Deus e fale com Ele, seja sincero. Senhor, me perdoa, se eu tiver, eu vou confessar, Senhor, mas eu quero o teu perdão. Amém. Porque um dia, aquela gigante tela vai se abrir e ali vai passar tudo daquilo que você não se arrependeu, daquilo que você não confessou, e vai passar tudo lá na frente. Veja, você não precisa chegar lá e ser tanta coisa que veja, basta você dar um passo para Jesus, hoje, diga: Senhor, eu me arrependo. Veja, procure alguém que te batize em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependa-te. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Amém. Então você receberá o dom do Espírito Santo. Este dom vai abrir o teu entendimento para você compreender as Escrituras. Amém. Veja, este dom do Espírito Santo, ele não está incluído com os 9 dons, dons de profecia, dom de cura, dons de língua, dom de discernimento, não. Eu afirmo, isso é assim diz o Senhor, pela palavra de Deus. Amém. Só há uma forma de você receber este dom. É se arrependendo dos teus pecados e sendo batizado em nome de Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, em Atos capítulo 2, versículo 38. Amém. Veja, e perguntando a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro ou o Espírito Santo que estava em Pedro? Pedro ou a virtude que muitas vezes nós chamamos de Espírito Santo? Esta é uma virtude de Deus em nós, porque o Espírito Santo, Deus só habitou em Jesus Cristo, de acordo com a Bíblia. A plenitude de Deus habitou corporalmente em Jesus Cristo. Não uma segunda pessoa, mas uma única pessoa, com 2 ofícios. Ele é Pai quando criou os céus e a terra em espírito, e Ele é Filho quando formou um humano, um ser humano no ventre de Maria para habitar nele. Amém. Veja. Por isso, veja, os judeus, eles nunca vão acreditar em 2 pessoas, muito menos em 3. Porque quando o anjo disse para Maria: Maria, tu conceberás do Espírito Santo. Amém. José, não temas em receber Maria, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Então o pai de Jesus não é Deus, é o Espírito Santo. E como a terceira pessoa da Trindade pode ser pai da segunda? Como eu posso ser pai do meu pai? É ridículo, me perdoe. Não é ridículo, é um erro que você aprendeu, né? Você aprendeu errado, mas Deus está te dando a oportunidade de você se consertar, voltar. Veja. Porque a Bíblia diz: e Pedro, cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Aí veja, vem aquela pessoa consciente ou inconsciente, ela toma proveito dos dons de Pentecostes, mas nega o batismo de Pentecostes. Veja, por isso Jesus diz: muitos virão e me dirão naquele dia: Pai, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome, aparta-te de mim, porque não te conheço. Porque veja, Deus só vai reconhecer os filhos, e quando você é batizado, você nasce na família de Deus, porque você recebe o dom do Espírito Santo. Oh Deus maravilhoso, veja, o Senhor da glória. Amém. Veja, o mundo todos esses anos, irmão de Djalma, tu imagina, girando no mesmo eixo, no espaço, porque há um Deus poderoso que sustenta tudo isso. Amém.
Graças. E a hora que ele... Meu Deus, irmãos. Glórias ao teu santo nome. Não, irmãos, corram para Cristo. Amém. É o único lugar de segurança que nós temos, é Cristo. Amém. E para servir a Cristo, você não pode ser um covarde. Para servir a Cristo, você não pode ser um covarde. Porque para servir a Cristo, você tem que ser muito homem e muito mulher. Amém. Ficamos de pé em nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, a irmã pode ficar sentada, irmã. Que ela está filmando. Pai Celeste, ó Senhor bendito e santo, te agradecemos, Pai, por cada tio, por cada jota. Pai, querido e santo, desta palavra bendita, Senhor, e reconhecemos, Pai, que sem o Senhor nós não temos condições, Pai, ó Deus, de chegarmos lá, Senhor. Ó Deus Santo, que até a fé, Pai, que nós precisamos, o Senhor a nos dá. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Sustenta a tua igreja, ó Pai querido e santo, a tua noiva, a tua predileta, Pai, por tua santa e potente mão, Pai, nos concedendo o perdão dos pecados e nos guiando na tua vereda bendita, ó soberano de Israel, aleluia. Glórias ao teu nome. Despede teu povo, Pai querido, em paz. Amém. Despede teu povo, Pai, alimentado, ó Deus, saciado da tua palavra, alimentado, Senhor, bem alimentado, Pai. Obrigado, Senhor. Glórias ao teu santo nome. Ó Deus bendito e santo, se houver uma manhã, Senhor, conceda-nos, Senhor, em tua presença, te adorando, te glorificando e te exaltando, ó Santo de Israel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Pai, ajuda, Senhor, as autoridades, eminências, os governantes. Ó Deus querido e santo, glórias ao teu nome, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, dos acidentes naturais, mecânicos, humanos, do homem fraudulento, Pai. Ó Santo de Israel, ó bendito de Abraão, bendito de Isaque, bendito de Israel, abençoa, Pai, a descendência de Abraão, ó do teu servo Abraão, Pai. Glórias ao teu santo nome, e que as bênçãos do Senhor, que enriquecem e não acrescentam dores, Pai, ela nos alcance para a tua honra e para a tua glória, bendito Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e até domingo, se Deus quiser.